Você já sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés? Como se, de repente, tudo aquilo que parecia seguro simplesmente não estivesse mais lá? Pessoas que você ajudou. Silêncio. Pessoas que você acreditava que estariam ao seu lado. Ausência. E no meio disso tudo, uma sensação difícil de explicar. Uma mistura de medo, vergonha e confusão, como se algo dentro de você estivesse quebrando lentamente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase onde parece que Deus está em silêncio. Onde as coisas não fazem sentido. Onde você se pergunta, no mais profundo do seu coração, por que isso está acontecendo comigo? Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Existe um segredo guardado no Salmo 34 que foi revelado em um dos momentos mais baixos da vida de um homem escolhido por Deus. E esse segredo não foi descoberto em um momento de vitória. Foi descoberto no fundo da humilhação. Antes de revelarmos o primeiro segredo deste salmo, se você sente que essa mensagem é exatamente o que você precisava ouvir hoje, deixe o seu gostei. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão em silêncio, lutando batalhas que ninguém vê. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não escreveu esse salmo sentado em um trono. Ele escreveu depois de fingir loucura para não ser morto. Ele foi rejeitado, perseguido, exposto ao ridículo. Ele experimentou o gosto amargo da humilhação. E foi nesse lugar, longe dos aplausos, longe da honra, longe da dignidade, que ele encontrou algo que a maioria das pessoas nunca encontra. Porque a humilhação tem um propósito que poucos entendem. A pergunta que ecoa na mente de muitos é se eu estou tentando fazer o certo, porque estou sendo envergonhado. E essa pergunta, quando não é respondida, abre espaço para o medo. Medo de continuar, medo de confiar, medo de se expor novamente. Mas o Salmo 34 começa com uma declaração que quebra esse padrão. Davi diz: "Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca." Isso não é uma frase religiosa. Isso é uma decisão espiritual tomada no meio da dor. Ele não disse isso depois que tudo melhorou. Ele disse isso quando tudo ainda estava quebrado. E aqui está o primeiro segredo. O louvor em meio à humilhação não é negação da dor. É posicionamento acima dela. A humilhação não é o fim. Ela é o processo. É o terreno onde Deus trabalha áreas que ninguém vê. É onde o orgulho é quebrado. Onde a dependência é construída. Onde a verdadeira força nasce. Se você está sendo humilhado hoje, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te moldando para algo maior do que você imagina. O medo entra quando você começa a olhar apenas para o que está acontecendo ao seu redor, para as palavras das pessoas, para as circunstâncias, para as perdas. Mas Davi revela a primeira chave para quebrar esse ciclo no versículo 4: "Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, todos, não alguns." Não parcialmente, todos. Isso significa que o medo não é algo que você precisa aprender a conviver. É algo que pode ser completamente vencido. Mas existe uma condição: buscar. Buscar não é apenas orar rapidamente, não é repetir palavras. É direcionar o coração. É tirar o foco do problema e colocar na fonte. E então chegamos ao versículo que muda completamente a perspectiva de quem está vivendo um processo de humilhação. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Esse é um dos segredos mais profundos de todo o Salmo. O mundo tenta te definir pelas circunstâncias, pelos erros, pelas falhas, pela opinião dos outros, e isso gera vergonha, gera confusão, gera insegurança. Mas quando você olha para Deus, algo muda dentro de você. A palavra iluminados carrega a ideia de uma luz que vem de dentro, não é algo externo. Não depende da aprovação das pessoas, não depende das circunstâncias. É uma transformação interna. Quando você olha para Deus,
Sua identidade deixa de ser definida pelo que aconteceu com você e passa a ser definida por quem está com você, e isso muda tudo. Você não precisa se defender o tempo todo. Você não precisa responder cada acusação. Você não precisa provar nada para ninguém. O silêncio se torna sua arma. Enquanto outros falam, você permanece. Enquanto outros acusam, você confia. Enquanto outros tentam te diminuir, você se alinha. E nesse processo, algo poderoso acontece. A vergonha sai do seu rosto. E a confusão muda de lugar. Se você recebe essa palavra hoje, se você decide que não vai mais carregar a vergonha que não vem de Deus, escreva agora nos comentários: meu rosto será iluminado. Isso não é apenas um comentário. É uma declaração de fé. E então entramos em uma das partes mais fortes desse salmo. O anjo do Senhor acá ao redor dos que o temem e os livra. Isso muda completamente a forma como você enxerga a sua situação. Você não está sozinho. Mesmo quando parece que ninguém está ao seu lado. Existe um ambiente espiritual ao seu redor que você não consegue ver. Quantas vezes você foi livrado de algo que nem percebeu? Quantas vezes uma decisão mudou de última hora? Quantas vezes algo deu errado e depois você percebeu que aquilo te protegeu? Existe uma proteção invisível operando. E o medo começa a perder força quando você entende que há mais coisas trabalhando a seu favor do que contra você. Deus permite momentos de isolamento. Não para te enfraquecer, mas para te mostrar que a sua segurança não depende de pessoas. Depende dele. E então chegamos ao ponto mais sensível de todo o processo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Talvez você esteja exatamente aí hoje. Coração cansado, ferido, confuso, e talvez você tenha tentado esconder isso. Fingir que está tudo bem, continuar forte. Mas Deus não se aproxima da aparência de força, Ele se aproxima do coração quebrantado. É nesse lugar de vulnerabilidade que algo novo começa. O que quebrou em você não foi para te destruir, foi para abrir espaço. Espaço para algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado. O vaso precisa ser quebrado para receber um novo azeite. E o salmo termina com uma promessa que precisa ficar gravada na sua mente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A vida espiritual não é ausência de problemas. É a certeza de que nenhum problema terá a palavra final. Se você ainda não faz parte do canal A Lei do Silêncio, esse é o momento. Aqui nós não oferecemos apenas palavras. Nós construímos um lugar de refúgio. Um espaço onde sua mente pode descansar e sua alma pode encontrar direção. Se inscreva e ative as notificações. Agora, feche seus olhos por um momento, respire fundo e receba essa oração. Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu sabes das dores que não foram ditas, das lágrimas que não foram vistas, das batalhas que estão sendo travadas em silêncio. Eu te peço, neste momento, que a Tua presença envolva cada mente, cada coração, cada pensamento. Que toda vergonha caia por terra agora. Que toda mentira seja quebrada. Que toda confusão seja substituída por clareza. Ilumina o rosto de cada um que está aqui. Restaura a identidade, renova a força. E traz paz onde havia medo. Que eles sintam, agora, que não estão sozinhos. Que o Senhor está perto. Que o Senhor está trabalhando. E que o livramento já começou. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe esse livramento hoje, escreva nos comentários: o Senhor me livra de todos os meus temores, fique na paz. E nos vemos no próximo vídeo.